Eu sou pastor há quase 44 anos. Quase 44 anos. Parece que foi ontem que eu fui consagrado ao ministério, mas eu estou no ministério. Daqui a pouquinho vai fazer 50 anos que eu estou no ministério. E a responsabilidade de um pastor diante de Deus é muito grande, porque a minha responsabilidade é levar as pessoas a conhecerem a Deus, e o meu objetivo é levar você para o céu. Meu objetivo é que você conheça Cristo e conheça a palavra de Deus. Esta é a minha motivação, a motivação do meu coração. É que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer falso profeta, ou falso apóstolo, ou falso mestre, ou falso pastor. E a carta de Judas tem o objetivo de desmascarar falsos pastores e falsos profetas, que ele diz que já estavam entre eles. E diz que o julgamento deles é certo, e dá 3 exemplos. Você vai ver aqui que Judas ele gosta de dividir aquilo que ele está ensinando sempre em 3. Então ele dá 3 exemplos de julgamento e diz que esses falsos mestres não vão escapar do julgamento de Deus. Porque quem ensina a palavra, a responsabilidade que ele tem diante de Deus é muito maior do que com os cristãos normais. A Bíblia diz assim que não há diferença entre eu e você diante de Deus, mas há uma diferença de responsabilidade. Para que o teu sangue não caia sobre a minha vida, porque um dia eu vou ter que comparecer diante do Senhor para prestar contas a Deus daquilo que eu ensinei e levei você a crer. Então não é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui. Eu sei da minha responsabilidade. E Judas ele está dizendo que o julgamento vai vir sobre estes falsos mestres. Assim como veio sobre Israel no deserto, que não creram e morreram no deserto, mais de 1 milhão de judeus morreram no deserto por causa da incredulidade. Ou há anjos que abandonaram aquilo que Deus queria que eles fizessem e estão presos em cadeias, em trevas, aguardando o dia do juízo. Ou Sodoma e Gomorra, cidades ímpias, que por causa da imoralidade, adotaram princípios e adotaram comportamentos contrários à natureza, e por causa disto foram destruídas, servindo como exemplo do castigo do fogo eterno. E aí diz no versículo 8, do mesmo modo também estes, eles serão julgados da mesma maneira, também estes. Quem são estes? Ele diz no versículo 4, que estes são certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo e que se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o senhorio de Jesus Cristo. São pessoas ímpias que transformam o que é graça em libertinagem e fazem com que as pessoas vivam uma vida sem obediência a Deus, apenas acreditando que a graça, porque eles são salvos pela graça, eles não precisam praticar nada na sua vida, que independente da sua prática de santidade ou não, eles já estão salvos pela graça, independente do que eles fazem. O fato de eu falar para você sobre santidade não quer dizer que obras salvam a você, mas quer dizer que uma pessoa salva vai praticar obras, meu amado. Uma pessoa salva, ela vai obedecer a Jesus, porque Jesus falou que aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquilo que nós cantamos aqui, na verdade, quando você resolve servir a Cristo, você vai perder sim muitas coisas. Você vai perder
coisas. E nós servimos e perdemos por amor, e nós perdemos com prazer. Na verdade, a gente tem tanta alegria no Senhor que para nós nem é perda nenhuma, mas de uma certa maneira é perda, porque o Senhor falou: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Então, de uma certa maneira, nós perdemos algumas coisas, perdemos às vezes amizades, perdemos às vezes membros da nossa família por amor a Cristo. É que nós estamos no Brasil num momento em que hoje, de uma certa maneira, se tornou até popular ser evangélico, ou ser crente, ou falar do Senhor, ou falar de Jesus. A gente vê isto, pessoas famosas falando de Jesus, falando e falando de Deus, e isto se tornou popular. Na verdade, no meio da perseguição é que você conhece os verdadeiros cristãos, aqueles que amam a Deus de verdade. Você vai conhecê-los mais no período de perseguição do que no período da glória, porque no período de perseguição, como acontecem em alguns países do mundo ainda hoje, você deve ter visto nas reportagens, saiu nas emissoras de televisão, de um pastor muçulmano, não me lembro se é no Afeganistão ou num daqueles países árabes. Ele se converteu, ele era de família muçulmana, e ele se converteu, se tornou pastor e começou a pregar, e ele foi denunciado por abandonar a fé muçulmana, e ele foi condenado à morte por causa disto. E eu vi uma reportagem na televisão, aqui no Brasil, falando sobre isso daí, que os juízes, o tribunal deram a ele a oportunidade, ele é casado com um filho pequeno, deu a ele a oportunidade de abandonar o cristianismo e voltar para o islamismo, mas a declaração dele foi de que ele encontrou a Jesus, não era só uma religião, e que ele jamais poderia abandonar a Jesus. E sabe o que aconteceu com ele 2 anos atrás, ou 3 anos atrás? Foi enforcado em praça pública, por declarar a sua fé. Então, aí sim você vai mostrar se é cristão de verdade ou não. Mas num tempo de popularidade, nos lugares onde o evangelho se torna popular, aparecem também muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, e muitas pessoas que vão falar: este é o caminho, e na verdade não é o caminho. A intenção de Judas é alertar os irmãos da igreja que havia entre eles já pessoas que eram ímpias e que haviam perdido o temor de Deus. Pode ser que essas pessoas um dia ensinaram a Bíblia de verdade, mas com o passar do tempo perderam o temor de Deus e começaram a ensinar coisas que não deveriam ensinar, e começaram a ensinar uma graça barata, uma graça que faz com que as pessoas vivam em libertinagem e percam o senhorio de Jesus, e a considerar Jesus como Senhor. Essas pessoas podem até falar com a sua boca que Jesus é o Senhor, como Jesus falou isso em Mateus 7, de que muitos naquele dia, no dia do julgamento, vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto ou aquilo. E ele vai falar: olha, para trás de mim, eu nem conheço vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, você pode chamar a Jesus de Senhor, Senhor, e não obedecê-lo. E ele dá 3 características aqui, Judas, destas pessoas: que elas ensinam, o que elas praticam, como nós podemos reconhecer um falso mestre ou um falso profeta. Porque no final dos tempos, muitos vão falar: olha, Jesus está ali, eis ali o Cristo, eis ali o Cristo. Na verdade, não está dizendo que queriam pessoas. Nós não vamos ser enganados por um Henri Cristo da vida. Pai, você sabe que ele não é Jesus. Isso para nós não é engano, não é nos enganar. Se você falar: olha, Jesus está ali, aparece um cara cabeludo e barbudo, falando com uma vara na mão, vestido de túnica, na Avenida Paulista, falando: eu sou Jesus. Você vai dar risada, você vai falar: é uma piada. Isso não vai enganar você. O que vai enganar você é pessoas falar: eis Cristo agindo ali.
E ali você vê sinais, e ali você vê milagres, e ali você vê coisas acontecendo, e isto vai enganar a muitos. E Jesus falou, será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Fidelidade na terra? Porque muitos iriam aparecer, e quando se fala, eis ali o Cristo, não quer dizer que você vai ver um cara barbudo aparecendo como Jesus. Esse não vai enganar a igreja. O que vai enganar a igreja é gente fazendo coisas, e fazendo sinais, e fazendo prodígios, e fazendo curas, e fazendo milagres, que são bíblicos, e que Deus faz, mas o diabo também faz. E às vezes a fé da pessoa também faz. E ele diz aqui 3 coisas destas pessoas. Primeira delas, do mesmo modo, esses quais sonhadores, eu gosto da versão da Bíblia que está aqui, eu escrevi aqui, levados por seu devaneio. Do mesmo modo também estes, levados por seu devaneio, por suas fantasias, por sua ilusão, eles ensinam algumas coisas, eles fazem algumas coisas. A primeira delas, eles contaminam a carne. A palavra usada para carne aqui é corpo físico, é nossa carne física, o homem exterior. Eles contaminam, eles mancham, eles poluem, eles corrompem, como diz aqui, eles mancham a carne. Como a Bíblia, Paulo ele fala o seguinte, olha, o que contamina a carne são as obras da carne, é que contaminam a carne que está falando é as coisas que nós praticamos no nosso exterior, ou seja, para estas pessoas não importa como você vive o exterior, desde que no seu interior você creia em Deus. Isto é uma doutrina antiga esta daí. Olha, eu sirvo a Deus, eu conheço a Jesus, eu amo a Jesus, mas não importa o que eu faço com a minha carne, com o meu homem exterior. Não importa, porque eu sou salvo no meu interior. Ou seja, uma coisa que é verdadeira, o diabo ele transforma em uma mentira. Porque é verdade que a nossa vida começa lá no interior. Você vem para a igreja, não adianta eu dar para você um papel com as regras e falando, olha, crente não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, e você para de fumar, de beber e acha que vai para o céu por causa disso daí. Você não vai para o céu por causa disso daí. Então, às vezes tem pessoas que acham que é uma verdade, a transformação começa lá no nosso coração, e aos poucos as coisas vão se transformando para o exterior. Agora, estas pessoas acabam dizendo o seguinte, que não importa o seu exterior, o que importa é o seu interior. E estas pessoas, elas falam, basta você crer no seu coração, e não importa como você vive, ou seja, de maneira que elas contaminam, corrompem, mancham, sujam o seu homem exterior. É o que Paulo chama em Coríntios de impureza. Então parece que não há uma luta que Paulo fala em Gálatas, que a carne luta contra o espírito. É uma luta que eu e você temos a vida inteira. Quando você ama a Deus, o seu espírito quer uma coisa, que diz lá em Romanos, e a carne quer outra coisa. Nós não vivemos pela carne. A Bíblia diz assim, olha, andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta, a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. O teu homem interior quer algo e a tua carne quer outra, mas estas pessoas dizem o seguinte, não importa a carne, o que interessa é o teu espírito, interessa o teu interior, que você ama Deus, e aí você pode viver a tua vida, porque o que contamina o homem, é até o que Jesus falou, olha, o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. E as pessoas pegam isso daí dizendo o seguinte, não importa como você vive no seu exterior, o que importa é o que tem no teu coração. Se é sincero, isto basta. Se é sincero, isto basta. E o inferno está cheio de gente sincera. O inferno está cheio de gente inocente, com boa intenção. Está cheio de gente com boa intenção no inferno, ou sincera.
O fato de você ser sincero, você pode ouvir alguém que te ensine coisas erradas e começar a viver uma vida em pecado, achando que aquilo não tem problema nenhum. E é o que Jesus falou: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus não falou: apartai-vos de mim, vocês que não creem. Apartai-vos de mim, vocês que não creem. Ele falou: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês que praticam a iniquidade, que o pecado se tornou o normal na sua vida, que não incomoda você. Porque se você é crente, ama Jesus de verdade, o pecado incomoda você. Você pode pecar, mas fica incomodado com aquilo lá. O Espírito Santo está dentro de você. Agora, se ele não incomoda você mais, e talvez baseado numa pregação, ou nas pregações de um falso mestre, que ensina você que não importa, desde que você tenha fé, a graça de Deus, você é salvo pela graça e você tem fé, então, com o teu corpo, você pode fazer o que você quiser, que não tem problema nenhum, que você é salvo no teu interior, você é salvo pela fé em Cristo, então viva de qualquer maneira. E geralmente, olha, ele diz assim: do mesmo modo também estes. Ele estava dando o exemplo dos anjos, ele estava dando o exemplo de Israel, ele estava dando o exemplo de Sodoma e Gomorra, ele estava falando sobre imoralidade, ele diz: esses daí da mesma maneira, eles corrompem a carne. Eles ensinam uma coisa de maneira que as pessoas vivam uma vida imoral, impura, e considera aquela pessoa que quer viver em santidade ou viver para Deus, retrógrada, quadrada, que não ofensiva, de maneira que você cria hoje uma igreja que as pessoas que vão para a igreja apenas para serem felizes, pessoas que vão para a igreja, mas que não querem negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Jesus. Vocês estão me ouvindo? Você não precisa fazer nada. Você quer aceitar a Cristo? Quem quer? Só levantar a mão que resolveu tudo. Jesus nunca falou para alguém levantar a mão. Você viu algumas vezes Jesus falando isso? Quem quer me aceitar aí, levanta a mão. Está tudo certo. Não, Jesus falou para o cara: ó, você está tudo bem. Quero ir para o céu. Você sabe quais são os mandamentos? Senhor, tem desde a minha mocidade. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não isso e naquilo. Jesus o amou, falou: muito bem, só falta uma coisa: vende tudo, que é o teu Deus, o dinheiro é o teu Deus, vende tudo. Dá aos pobres e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Mas o homem pensava mais na terra. Então, às vezes o tipo de ensino que a gente dá não pensa no reino de Deus, pensa numa vida terrena, numa vida para satisfazer a carne, não quer incomodar a carne, quer que você seja feliz da vida e viva do jeito que você quiser, no pecado, porque o que interessa é o teu interior, e estas pessoas, na verdade, vivem uma vida carnal, manchando o seu corpo, manchando a sua carne, manchando o seu exterior, de uma maneira que não é um testemunho de Jesus, porque Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém, meu amado? Então, olha só, essas pessoas, eles contaminam a carne, eles rejeitam a autoridade. Rejeitam a autoridade não quer dizer que eles não obedeçam ao governo, mas eles rejeitam a autoridade de Deus, eles rejeitam a autoridade das Escrituras, eles rejeitam a autoridade do que a Bíblia diz, para criar uma teologia que lhes satisfaça. No texto original, na verdade, está escrito o seguinte, que eles insultam os gloriosos seres celestiais. A palavra insultar aqui é blasfemeo, eles blasfemam. E a seguinte palavra que foi traduzida aqui como blasfemam dos gloriosos seres angelicais, essa palavra não está lá, está doxas, que é glória, significa glória. Se eu for traduzir literalmente esse texto do grego, seria assim: eles blasfemam a glória, e na tradução foi colocado seres angelicais, para que compreendessem o que Pedro estava dizendo. Quando você lê segundo Pedro, por exemplo, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: não temam difamar os gloriosos seres celestiais. E aqui em Judas usa essa mesma expressão, mas o que ele quer dizer é: não temam
não temem blasfemar da glória, ou não temem blasfemar daquilo que é sagrado, ou não temem blasfemar daquilo que é santo, ou não temem blasfemar as coisas que os anjos valorizam, não temem blasfemar as coisas que são sagradas diante dos anjos, como é a presença de Deus, e que anjos estão agora no céu, e a Bíblia fala dos serafins que estão diante do trono de Deus e cobrem os seus rostos e gritam um para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia com a sua glória. Ou seja, quando nós desobedecemos a Bíblia, nós até ofendemos os anjos. É interessante porque, por exemplo, a Bíblia fala que quando Deus desceu no Monte Sinai para dar a lei a Moisés, ele desceu e ao som de trombetas, e o monte fumegava, e o monte tremia, e havia ali miríades e miríades de anjos que desceram naquele lugar, de maneira que nos evangelhos, por exemplo, em Atos 7,53, Estevão fala o seguinte: olha, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não guardaram. Gálatas 3,19, a lei foi promulgada por meio de anjos. Hebreus 1, a lei foi dada por meio de anjos. Não foram os anjos que entregaram. O que ele está querendo dizer é que quando você desobedece à palavra de Deus, você ofende inclusive aos anjos que estavam lá como testemunhas quando foi entregue a palavra de Deus para Moisés. Eu não sei o coração das pessoas, eu não posso julgar os corações das pessoas, mas eu posso julgar o fruto delas e julgar o que elas pregam, o que elas falam. Porque o que elas falam pode levar pessoas para o inferno e levar as pessoas em crendices contrárias à Bíblia. Eles saem da igreja e fazem tudo o que é errado. É como eu falei para você, o jornalista veio conversar comigo, pôs 2 cadeiras lá na Avenida Paulista, pôs uma cadeira, eu sentei, ele ligou a câmera dele, pôs a câmera em mim e falou: pastor, eu vou fazer umas perguntas e você me responde, eu não vou aparecer, só você vai falar. Para uma televisão americana, e a primeira pergunta: pastor, a igreja evangélica no Brasil cresceu bastante, são numerosos, são milhões, qual é o impacto na sociedade? Eu pensei, bom, está cheio de crente que mente, está cheio de político evangélico que rouba e é corrupto do mesmo jeito. Está cheio de crente trabalhando lá no seu negócio, mas é um mentiroso. Todo mundo sabe que ele é mentiroso. Não vive nada. Você contrata o crente para trabalhar na sua casa, para fazer uma obra lá, você se arrepende. Qual que é a diferença? Jesus, ele falou: se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada, a não ser jogado no lixo, ser pisado pelos homens. Então nós fazemos um evangelho fraco. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas que estão ensinando uma palavra que não é aquilo que Deus está dizendo. Elas mancham, é o que está dizendo aqui, olha, eles contaminam a carne, eles não se interessam por uma vida exterior reta diante da sociedade, eles mancham o comportamento, eles rejeitam a autoridade da Bíblia, dizem que você é fundamentalista, que você é radical, que você é quadrado, que você é bitolado, que a Bíblia já não é assim hoje, a sociedade mudou, e etc, etc, etc. E eles rejeitam a autoridade das Escrituras, que um dia mudou a vida deles, inclusive, a vida de milhares de outras pessoas. E eles blasfemam do que é santo. Fazem aquilo que é santo uma vergonha. Eu fico pensando como Deus olha certas coisas. É que Deus não está agindo para punir de imediato, e por causa da benevolência, misericórdia e bondade de Deus que se renova a cada manhã, Deus não derrama fogo para queimar um monte de gente. Talvez a gente seriam os primeiros. Mas as pessoas blasfemam do que é santo.
para elas tanto faz. Esses falsos profetas sempre têm um fundo financeiro por trás. Sempre você tem que dar a oferta de R$1.000, de R$2.000, de R$500, de sei lá quantos reais. Você tem que dar para ser abençoado, porque senão você fica chupando o teu dedo. Ignorância. Diz assim, olha, versículo 10, esses porém, quanto a tudo que não entendem, tudo que eles não entendem, tudo que eles não têm revelação, eles difamam. E quanto a tudo que eles compreendem por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas eles se corrompem ou se destroem a palavra. Olha só, ignorância. Eles entendem as coisas por instinto natural, como se fosse um animal irracional. Eles não entendem por revelação de Deus, ou por compreensão do Espírito Santo, que quando você vai ler a Bíblia e você ora, o Espírito Santo é o autor das Escrituras, e ele vai revelar as Escrituras para você. Você quer aprender a Bíblia, o Espírito Santo vai ensinar você a Bíblia, mas eles aprendem apenas pelo seu instinto natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Agora, olha só, a ignorância em ignorar aquilo que Deus revela nas Escrituras, ou em ignorar o que Deus quer fazer, eu começo a colocar a minha própria vontade na frente da vontade de Deus para conseguir coisas. Eu vejo que esses falsos mestres fazem isso daí. Muita gente que começou no ministério de uma maneira sincera, querendo servir a Deus, hoje vende de tudo na igreja por causa do dinheiro. Você está me ouvindo? É verdade. Eu não quero isso para você. Eu não quero que pessoas inocentes, desejosas, percam a bênção de Deus porque estão sendo enganadas, queridos. É a intenção de Judas.